Bom dia, gente. Sejam bem-vindos, bem-vindas. Vamos ver quem vai ser o primeiro aí a entrar. Viviane, Vivi, bom dia. Antônia Conceição, bom dia. Adriana também, que bom, Adriana, tá no Rio, né? Então você tá me vendo ao vivo pela manhã, não mais pelas tardes. Tô escrevendo aqui o título da nossa reflexão para depois postar. Tá sem som? A Vivi tá dizendo que está sem som. Me diz aí se vocês estão me ouvindo. Grande Dudu, Sandra, Cristiano, Liane, Deus te abençoe, Liane, Deus te console, te conforte, querida. Me digam aí se vocês estão conseguindo me ouvir bem. Está ok, beleza. Então, eu acredito, Vivi, que talvez seja aí no seu celular. Se não der certo, você sai e entra de novo. Mas faço questão que você ouça, ok? Deixa eu colocar aqui só um minutinho. Nós vamos ler hoje o capítulo 40 do livro de Êxodo. Prontinho. Muito bom. Bom dia, gente. Vamos entrando aí, vamos dar mais um minutinho de tolerância para o pessoal ir chegando. Enquanto isso, você bebe o seu café que eu bebo o meu. Ok. Aqui já foi, maravilha. Abriu a Bíblia. Êxodo 40. Deixa eu ver. Eu vou ver dos versos 34 a 38. Deixa eu colocar aqui. Mais uma vez eu não estou conseguindo abrir os meus comentários. É tanto botão aqui, rapaz, que o Instagram arrumou aqui embaixo. Fica cheio de tanto botão que o espaço dos comentários fica pequenininho. Aí eu não consigo acessar. Paciência, vamos lá. É Êxodo capítulo 40, tá? O último capítulo do Êxodo. Capítulo 40 vai do 34 ao 38. Na verdade, são os últimos versos do livro do Êxodo. Deixa eu dar mais um minutinho para o pessoal entrar. Enquanto isso, eu vou vendo quem já entrou e dando bom dia para você. Cristiano, seja bem-vindo, Cristiano. Rafaela, Lorena, Roberta Fiuza, Deus te abençoe, querida. Seja bem-vinda. Dona Lúcia, quem mais? O Rodrigo já falei. Grande Diácono Eduardo, das Óticas Visão. Karine Manuela, bom dia. Bom dia, Mônica. Bom dia, Natália dos Santos. Martinha, bom dia, seu Valdir. Dona Nájila, sempre fiel audiência aqui. Valentine, deve ser a Sandra, né? A mãe da Valentine. Ou se forem as duas, bom dia para ambas. Tânia, bom dia. Quem mais? Giovana, bom dia. Lani Pimentel. Ricardo. Vivi, agora deu certo, né, Vivi? E a Laudeci. Deixa eu acender aqui a luz e a gente começa. Lorene Fernando, maravilha. Grande Fernando, estão em Goiânia, participando aqui conosco. Legal, gente, vamos ler o texto então. Eu repito, estou no livro do Êxodo, capítulo 40, versos de 34 a 38. Convido você então a ler comigo esses versos e depois a gente ora juntos. Diz assim: Então a nuvem cobriu a tenda do encontro, ele se refere ao tabernáculo, e a glória do Senhor encheu o tabernáculo. Moisés não podia entrar na tenda do encontro porque a nuvem estava sobre ela e a glória do Senhor enchia o tabernáculo. Sempre que a nuvem se erguia sobre o tabernáculo, os israelitas seguiam viagem. Mas se a nuvem não se erguia, eles não prosseguiam, só partiam no dia em que ela se erguia. De dia a nuvem do Senhor ficava sobre o tabernáculo, e de noite havia fogo na nuvem, à vista de toda a nação de Israel, em todas as suas viagens. Tem muita coisa para a gente falar aqui hoje. Eu peço que você feche os olhos agora e vamos juntos orar a Deus.
Santo Deus, muito obrigado por uma semana que se inicia, muito obrigado, Senhor, por esse estudo, obrigado por essa caminhada que a gente vem empreendendo juntos, para conhecer a Tua Palavra, para nos debruçar sobre a revelação do Senhor ao homem e aprender de Ti. Nosso desejo e a nossa oração, Deus, é que seja agora mais do que apenas conhecimento, mas que sejam verdades que nos transformem, que nos causem impacto e, acima de tudo, Deus, eu oro que sejam verdades que nos desafiem a uma vida maior. Em nome de Jesus e para a glória de Jesus nós oramos. Amém. Amém. Pessoal, deixa eu falar uma coisa para vocês. Se você percebeu aí, o próximo versículo já é o capítulo 1 do livro de Levítico. Isto significa que hoje nós estamos encerrando os nossos estudos no livro do Êxodo. Aí pode ter gente que diga assim, queria saber tanto sobre aqueles detalhes, aquelas minúcias da construção do tabernáculo, o que tudo aquilo significa. Pois é, eu não vou entrar nesses detalhes, até porque tem muita coisa boa escrita aí, você pode fuçar na internet e vai encontrar muita coisa de qualidade. Desde o início, nós estamos propondo uma caminhada temática em cima de alguns pontos do Êxodo e chegamos agora no último ponto, e eu digo que esse é um grande desafio que nós vamos estudar hoje, é um grande desafio para esta vida maior pela qual eu orei. E você orou comigo. Então eu estou olhando aqui, hoje é o 11º estudo temático sobre o livro do Êxodo. Foram 11 estudos muito bons, na minha humilde e modesta opinião. Eu acho que foram estudos assim relevantes para as nossas vidas. Não entramos em muitos detalhes, é verdade, mas o que a gente abordou foi de extrema importância, e se você não viu algum, tá tudo no IGTV aqui do meu Instagram ou no YouTube da Igreja IP Nova Jerusalém. Bem, para quem não está familiarizado com essa nomenclatura tabernáculo, com esse momento da história de Israel, deixa eu te situar um pouquinho, tá? Deus orientou a Moisés, enquanto liderava o povo pelo deserto, na direção de Canaã, uma peregrinação que durou uma geração inteira, 40 anos, Deus orientou Moisés com minúcias e riquezas de detalhes para que ele construísse a tenda do encontro. Não mais uma tenda que existia, onde Moisés tinha encontro face a face com Deus, mas agora uma outra tenda cujo nome foi tabernáculo. Uma tenda que tinha toda uma mística ao redor dela. Porque diz aqui o texto que a nuvem da glória do Senhor, esta nuvem que representava a glória de Deus, pairava sobre esta tenda nova, que recebeu o nome de tabernáculo. E quando esta nuvem estava ali, significava que Deus estava presente, ministrando da sua palavra, das suas orientações, das suas deliberações para a vida do povo. Quando era sinal para o povo sair daquele lugar, levantar acampamento e caminhar em outra direção, avançar na sua peregrinação pelo deserto, diz o texto bíblico que a nuvem se retirava de cima do tabernáculo, mas mesmo assim ia guiando o povo de dia, fazendo sombra, de noite iluminada, como diz aqui que havia fogo na nuvem. O fogo não era apenas para aquecer, mas era para trazer luz, né? Diz que havia fogo à vista de toda a nação de Israel. Então era, acima de tudo, uma nuvem que comunicava a presença de Deus e uma nuvem a ser contemplada e seguida. Quando estava presente no tabernáculo, significava que Deus estava ali falando, se revelando, e quando se retirava e seguia, era para o povo ir atrás, porque significava que Deus estava dando direcionamento para eles. Bem, quando a gente lê os capítulos prévios daqui do relato do Êxodo, a gente vai ver que esta presença da glória de Deus dentro do tabernáculo era algo absolutamente arrebatador. O Moisés, aqui nesse relato final, ele nem podia mais entrar para ver face a face. Era algo que arrebataria o ser humano, tamanho peso da glória, como disse o C.S. Lewis. Mas essa glória, ao mesmo tempo, revelava também a proximidade e o cuidado de Deus para com o povo. Veja só, o Criador do universo, o Criador do cosmos,
descendo, né, num sentido bem literal, né, descendo para se relacionar de maneira a orientar e receber a adoração de um povo humano, cheio de falhas, cheio de limitações. O texto que eu estou lendo é o final do livro do Êxodo, capítulo 40, versos 34 a 38. Então, aqui a gente vê que a glória do Senhor ia se manifestando para dizer o seguinte: eu, mesmo sendo grandioso, inalcançável, incapaz de vocês conseguirem me contemplar face a face, eu escolho descer, preencher este tabernáculo com a minha glória para me relacionar com vocês. É isso aqui que está em jogo, é esse paradoxo do divino, que é ao mesmo tempo tão grandioso e tão pessoal. E aí eu queria fazer uma ponte com o Novo Testamento agora, para te dizer uma curiosidade linguística. É que quando diz que Jesus Cristo veio, o Evangelho de João nos fala que Jesus Cristo se fez carne e habitou entre nós, falando deste mistério da encarnação, do Deus vivo que se tornou humano. O termo grego usado lá no primeiro capítulo de João para dizer que Jesus Cristo se fez carne e habitou entre nós, vem desta mesma palavra tabernáculo. É um verbo que não existe no português, mas se existisse seria traduzido o seguinte: Jesus Cristo se fez carne e tabernaculou entre nós. Para agora e reflete nisso que eu acabei de te dizer. O Deus grandioso, glorioso, Criador dos céus e da terra, ele se esvazia da sua glória e desce para tornar forma humana e conviver com os homens e viver no nosso meio em carne. Que verbo João diz que está acontecendo aqui? É o verbo tabernacular. Essa é a imagem que o povo tinha em mente quando pensava no tabernáculo de Deus. Depois desse episódio aqui, o povo de Israel está formando a sua identidade enquanto nação escolhida e eleita por Deus, e ele está lembrando deste período em que Deus tabernaculou no meio do povo, viveu com toda a sua glória no meio deste povo arengueiro, teimoso, coração duro, cheio de vontade, reclamão. Deus ainda assim veio e tabernaculou no meio desse povo, sempre que a sua glória vinha e preenchia o tabernáculo. Então João vai escrever a respeito da encarnação de Jesus e diz: Jesus encarnou da mesma forma que Deus vinha e enchia aquele tabernáculo. Ele escolheu fazer com que a glória do Criador, do Deus grandioso, viesse e habitasse entre os humanos, para dar-lhe não só direção, mas alento, mais forças, mais motivação, para dar-lhes a certeza de que uma nova vida estava começando, uma vida agora orientada pela glória de Deus. E é isso que significa este trecho final do livro do Êxodo. Porque quando você vê que a glória do Senhor enchia o tabernáculo, e era esta glória que dizia para o povo quando parar, quando levantar acampamento e seguir, em que direção seguir, isto é um símbolo, queridos, para uma vida guiada pela glória de Deus. E essa é a temática nossa do nosso estudo hoje, uma vida guiada pela glória de Deus e para a glória de Deus. Parece meio abstrato, mas eu pretendo tornar isso bem prático. Da seguinte maneira, perguntando para você em relação às suas decisões cotidianas, os lugares que você escolhe ir, as palavras que você decide proferir. Claro que muitas vezes sai na base da emoção, muitas vezes vai no calor do momento. Decisões que tomamos são sempre fundamentadas em algum lastro de motivação. Quais são os nossos lastros que nos motivam a tomar as decisões que tomamos? Às vezes é um lastro ou fundamento, é a mesma coisa, de ganância. Às vezes é um fundamento de autoafirmação, pessoas que precisam se afirmar diante de outras e da sociedade. Se isso for um lastro que baseia as minhas tomadas de decisão, você concorda comigo que eu tenderei a tomar decisões equivocadas,
decisões das quais eu vou me arrepender lá na frente. Veja, se o meu lastro é apenas a ganância, eu vou tomar decisões motivadas pelo ganho. E muitas vezes, ou eu diria que praticamente em todas as vezes, se essa for a minha motivação, eu digo sempre isso: a gente vai, trinca os dentes, corre motivado pelo ganho, chega lá na frente, ganha tudo o que quis, para, olha para um lado, para o outro e diz: e agora? Não preencheu, não satisfez. Se o lastro que baseia as minhas motivações for a necessidade de ser afirmado pelos outros, de ser reconhecido, eu vou tomar decisões equivocadas. Posso até vir a ser afirmado e reconhecido pelos outros. Para quê? Para chegar lá na frente e dizer: não satisfez, não estou pleno ainda. Então, falar de uma vida guiada pela glória de Deus é fazer com que esse lastro que baseia as minhas tomadas de decisão seja pura e tão somente a glória de Deus. De maneira bem prática, tudo que eu for fazer, as decisões que eu for tomar, elas têm que ser baseadas em uma pergunta: isso glorifica a Deus ou não? É uma pergunta muito importante, porque você sabe, não precisa ser um expert bíblico, não precisa ter diploma de teologia, mas a gente sabe quais são aquelas coisas que glorificam a Deus e quais são aquelas outras que lá no fundo, de verdade, a gente reconhece que buscam apenas a glória do eu, a glória humana, aqui e agora. E é como eu sempre digo, pessoal, não é errado ter esta ambição de vida e querer crescer, não é errado receber reconhecimento dos outros. O que não pode, o que sim seria errado, é fazer disso uma motivação primeira de vida. Você está cansado de ouvir isso de mim, porque eu acho que essa é a grande libertação que o Evangelho de Jesus Cristo nos traz, é quando a gente consegue este discernimento para inverter essas prioridades. Se há em meu coração uma prioridade de buscar a minha própria glória, seja em ganhos, seja em reconhecimento, seja no que for que eu elegi como projeto pessoal de realização, se isso é prioritário na minha vida, o Evangelho de Jesus Cristo me liberta dessa prisão e me ajuda a inverter essas prioridades. Eu posso até buscar isso, mas agora em segundo lugar, porque em primeiro lugar eu elegi um novo chão, um novo fundamento, para em cima do qual posicionar as minhas tomadas de decisão. E este fundamento é a glória de Deus. As decisões que eu pretendo tomar vão glorificar a Deus ou não? Então, olha de volta aqui para o texto e perceba que bonito, que simbólico, que profunda essa verdade nas entrelinhas aqui da narrativa. Um povo que estava peregrinando pelo deserto na direção de uma terra prometida. Veja bem, eu e você estamos nesta exata condição. Nossa vida aqui nesse mundo é vida de peregrinos. A nossa terra prometida não é aqui e agora. Nós já vislumbramos essa terra prometida na vida plena com Jesus Cristo. Mas a gente segue na direção desta terra plena, quando Jesus voltará e tornará pleno todo o seu amor e a sua glória neste mundo. Jesus vem para plenificar e restaurar todas as coisas. Amém, gente? Então essa é a nossa condição agora. Nós estamos em peregrinação até que cheguemos a este momento de terra prometida. Então nós estamos nessa mesma condição. E aí aqui nesse texto, a beleza das entrelinhas que eu mencionei, é quando a gente percebe que nessa peregrinação então, o povo era guiado pela glória de Deus, que chegava, botava a presença dela ali para acontecer, o povo ficava temeroso, tamanha era a glória de Deus. Moisés não podia nem entrar na tenda e Deus dizia: é aqui, fica aqui, a minha glória está aqui. E depois ele chegava, levantava e dizia: está na hora de arrumar e seguir naquela direção. Não é naquela que o coração de vocês querem, mas é naquela para onde a minha glória está levando vocês. Então isso é um relato bastante simbólico e muito bonito sobre como Deus quer guiar o seu povo a partir da direção da sua glória. Uma vida guiada pela glória de Deus. E com isso, gente, nós entendemos bem melhor agora o que Paulo escreve à comunidade de Corinto. Me permita um golezinho aqui. Paulo escreve para a comunidade de Corinto algo forte sobre a glória de Deus.
porque aquela comunidade que vinha de muitos costumes pagãos, ela estava numa arenga grande, numa confusão. Tem gente fora do estado do Ceará que não sabe o que é arenga. Estava numa confusão, numa discussão grande sobre comer carne sacrificada a ídolos, sobre alguns costumes pagãos que pessoas recém-convertidas queriam levar para dentro do ambiente do cristianismo. Então Paulo escreve uma carta corrigindo e orientando todos esses questionamentos. E lá para as tantas, num tom assim bem conclusivo, no capítulo 10 da primeira carta aos Coríntios, Paulo diz assim: portanto, eis aí o tom conclusivo, ele diz: portanto, quer vocês comam, bebam ou façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Aí a gente entende bem o que é que Paulo está dizendo nesse texto. Quando a gente percebe que lá atrás, desde a construção da identidade do povo de Israel, que está aqui no livro do Êxodo, porque essa peregrinação de 40 anos é uma parte da pedagogia divina para construir a identidade, como quem diz aqui no Ceará, para engrossar o couro, né? Para engrossar o pescoço aqui desse povo, dessa nação de Israel. Então Deus está educando o povo na construção identitária de nação escolhida por Deus. Essa era a identidade de Israel. Então aqui, desde a identidade formada aqui no povo, Deus está dizendo: a vida de pessoas que querem caminhar comigo é uma vida que estabelece nos seus fundamentos mais basilares a minha glória, para em cima dela tomarem suas decisões. A gente não precisa ficar ouvindo voz que vem do alto com aquele timbre grosso, como se fosse a voz do Eterno, né? A gente não precisa ouvir essa voz para dizer assim: fecha esse negócio, não fecha aquele negócio, segue nessa direção, não segue naquela, abre essa porta, não abre aquela. Se Deus quiser ser específico conosco, Ele pode falar especificamente dessa forma, mas a gente não precisa ouvir essa voz. Por quê? Porque Deus já nos disse em cima de que fundamento a gente deve tomar as nossas decisões. Então, tem duas portas aqui: Senhor, qual que eu abro? Deus vai dizer: você está em cima do fundamento ou não está? O fundamento é a minha glória. Olha para as duas portas e se pergunta: qual delas vai glorificar a mim? Ou qual delas lá no fundo você admite que é apenas uma busca autocentrada de glória pessoal e satisfação humana, de desejos e projetos pessoais? Deus nos deu esta capacidade de discernir tomadas de decisão se tivermos o fundamento certo em cima do qual as nossas escolhas serão feitas. Queridos, nós encerramos hoje os estudos temáticos do Êxodo e encerramos com essa tacada final. Eu disse tacada, mas eu quero dizer, na verdade, é paulada, né? Nessa paulada final que diz o seguinte: o livro do Êxodo, a própria palavra nos fala, Êxodo significa a saída, a retirada, é o livro que narra a grande libertação de Deus sobre um povo que era escravo e que agora está sendo conduzido para uma terra prometida. O livro do Êxodo, portanto, narra a minha e a sua jornada de vida. Éramos escravos não do Egito, mas do pecado. Fomos libertos não por Moisés, mas por Jesus Cristo. Moisés sacrificou o Cordeiro Pascal. Jesus Cristo encarnou o Cordeiro Pascal e se sacrificou. Então, através desse sacrifício, nós fomos libertos desse Egito espiritual e fomos prometidos que chegaremos a uma terra plena, prometida, que é a presença plena de Jesus Cristo na sua segunda vinda. Enquanto Ele não vem, nós estamos nesta peregrinação do deserto, com dias ruins, com outros dias melhores, com dias de escassez e com dias de abundância, em anos com pandemia e em anos sem pandemia. Glória a Deus pela vacina, amém, gente? Mas o ponto é que enquanto caminhamos por esse deserto, que faz parte desta pedagogia de Deus que nos forma enquanto filhos e filhas, que nos agrega esta identidade de filhos e filhas, enquanto caminhamos, o Senhor diz: essa caminhada não pode ser guiada pela nuvem opaca dos seus próprios projetos,
que vão levar vocês para caminhos aparentemente promissores, mas que lá na frente trarão resultados insaciáveis, ou resultados que não trarão saciedade. A caminhada de vocês por esse deserto precisa ser guiada pela chama viva da minha glória, pela nuvem brilhante, densa e poderosa da minha presença. É isso que vai nos guiar, ou que deve nos guiar, nesta peregrinação pelo deserto chamado vida, o qual eu e você caminhamos e empreendemos. Que o Senhor nos dê discernimento nas nossas tomadas de decisão e que o Senhor nos dê sede e fome da sua glória, para que em tudo que fizermos, a glória dele seja a nossa referência, seja o nosso chão, a nossa base, e que a gente caminhe e faça tudo, quer comamos, quer bebamos, quer façamos qualquer outra coisa, que a gente faça tudo para a glória de Deus. Feche os seus olhos aí, vamos orar mais uma vez. Obrigado, Senhor, obrigado por esses 11 estudos no livro do Êxodo. Obrigado, Senhor, pelo tempo de consideração, Deus, na Tua palavra, em que consideramos a nossa própria vida dentro desses relatos. Obrigado, Senhor, por esse fechamento agora tão desafiador de vivermos vidas baseadas e guiadas pela Tua glória. Isso não é nem de perto, meu Deus, algo abstrato, é absurdamente prático, é constrangedoramente prático, Senhor. E nós te pedimos por forças, por discernimento, nós oramos por coragem do Teu Espírito sobre nós, para que a gente tome as decisões baseadas na Tua glória. Muitas delas não são aquilo que a gente queria mesmo, mas é aquilo que é o certo, é aquilo que o Senhor espera, é aquilo através do que o Senhor nos promete, que vai nos guiar à terra prometida. Obrigado, Senhor, por essas verdades, pela Tua presença e pela realidade da Tua palavra que nos guia. Nós temos percebido isso ao longo desses estudos e por tudo isso te agradecemos. Oramos em nome de Jesus e juntos dizemos amém. Amém. Bênção de Deus. Que bom, gente, que bom, deixa eu tirar aqui para ver vocês aqui. Que bom a gente juntos essa semana toda, quer dizer, essas semanas, né? 11 estudos, foram quase 3 meses. Nós estamos em janeiro, a gente começou, quando que foi? Acho que foi em novembro, né? Meio de novembro. Que bom, que maravilha, estamos aqui juntos. Deixa eu dar mais um gole aqui, enquanto eu vou vendo quem entrou. Que legal, muito bom ver vocês. Será que eu falei alguma comédia aqui, rapaz? A Iraídes morreu de rir aqui uma hora. Muito legal, muito bom. Dona Nájila, muito forte, é isso mesmo. Nelly, diretamente do Rio. Rafael, diretamente de Miami. Muito bom. Atelier, by Atelier, não me lembro direito quem é essa pessoa, mas é isso mesmo. A Laudeci é de Recife e visitou a igreja. Ô Laudeci, por que não veio falar comigo, moça? Teria sido ótimo te conhecer. Olha, gente, a Flavinha tá aqui, já deu bom dia, e eu queria convidar você para a live que eu vou fazer com a Flavinha hoje, às 8 horas da noite. Nós vamos falar sobre uma mensagem que eu preguei há um tempo atrás, sobre as lições que Paulo aprendeu no naufrágio a caminho de Roma, especificamente na ilha de Malta. É uma palavra forte, é uma palavra profunda e é uma palavra de desafio aos nossos corações para esse momento de pandemia, de sufoco, de novo ano e de velhas crises. É novo ano e velhas crises, né? A gente trouxe do ano passado as preocupações e os temores da pandemia. Então essa palavra é um alento para os nossos corações. Vai ser hoje às 8 horas da noite, e eu acredito que se você acessar o meu Instagram, vai estar aparecendo lá que eu estou ao vivo junto com a missionária Flávia Sérgio, ok? Ela é de Campina Grande, me conheceu aqui nas redes sociais, foi ovelha do pastor Carlos Alberto e me convidou para essa live, o que eu prontamente aceitei. Demorou, mas deu certo, e hoje à noite nós vamos estar juntos, ok? Espero vocês. Deixa eu ver quem mais aqui.
É isso aí, todo mundo aí dando amém, todo mundo. A Nelly diz que não conseguiu acompanhar desde o início. Não tem problema, Nelly, assim que terminar aqui já vai estar no IGTV. A Laime também está dizendo a mesma coisa, pode procurar no IGTV que vai estar aí para você acompanhar do início. Roberta, Deus abençoe você, Roberta Fiuza. A Lilian também entrou, Deus te abençoe, querida. Que mais? Pronto, acho que é só isso. Deus abençoe a todos e todas mais uma vez, lembrando que esta palavra e todas as outras estão no YouTube da igreja e estão no meu IGTV. Um forte abraço, que Deus os abençoe. Segunda-feira que vem, continuamos as lives com tema novo, com livro novo. Espero você lá. Tchau, tchau.